Doutor Luiz Henrique, o programa Justiça às Suas Ordens da Escola Superior da Magistratura manda que agradecemos pela sua simpática presença. Aliás, quem conhece a sua infatigável atuação como magistrado sabe que o ilustre colega honraria a toga que veste em qualquer uma das unidades federadas do Brasil. Tenho por Vossa Excelência, aliás, como todos os desembargadores e juízes piauienses, justificável admiração. O colega, no momento, atua como juiz auxiliar da vice-corregedoria, reativada há alguns meses. Quais são hoje, após a edição da Lei 234, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro do Estado do Piauí, as atribuições da nossa Vice-Corregedoria Geral da Justiça? Agradeço as palavras, e o convite, desembargador. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa, podendo participar e trazer alguns elementos, alguns esclarecimentos, em especial sobre a Vice-Corregedoria, que atualmente eu fui convocado pelo Tribunal de Justiça para exercer essa função de juiz auxiliar. A Vice-Corregedoria ela veio no momento em que a Corregedoria de Justiça, que acumulava as funções de fiscalização judicial e extrajudicial, procurou dar uma maior ênfase na área judicial e dividiu a competência com a Vice-Corregedoria da área extrajudicial. Dessa forma, a gente pode delimitar, pela publicação da lei, que a Vice-Corregedoria tem a competência de fiscalizar os cartórios, de Luiz Corrêa até Cristalândia, ficando com essa atuação extrajudicial. Muito obrigado. Doutor Luiz Henrique, percebe-se com certa facilidade que a judicialização é cada vez maior. Em qualquer assunto, as pessoas querem procurar um juizado especial. Eu lhe perguntaria, o senhor considera que essa experiência dos juizados especiais pode servir como embrião para outros setores da justiça, inclusive a justiça comum? Com certeza, Infelizmente, existe no Brasil uma política da judicialização. Hoje, tudo que se discute quer se levar para a justiça. Em outros países, e o Brasil tem tentado acompanhar isso, principalmente com a edição do novo Código de Processo Civil, onde uma das principais inovações foi a tentativa, e o Judiciário vem se empenhando nisso, de conciliar as partes, ou seja, antes de uma decisão judicial, ele procura fazer com que as partes cheguem num acordo. E o Tribunal de Justiça ele tem se empenhado muito nisso, com o desenvolvimento de núcleos de mediação, e incentivo a conciliações dentro do juizado, que é o que mais acontece. A Justiça também, a Justiça Comum, ela tem tentado acompanhar essa inovação, essa onda legislativa de tentar fazerem as partes litigarem menos e acordarem em um ponto, evitando assim assoberbar a justiça com muitos processos. Eu acredito sim que o juizado especial que tem dado resultados bastante, digamos assim, empolgadores, ele sirva de exemplo para a justiça comum nesse avanço, nessa forma de solução de conflitos. Aliás, até o novo Código de Processo Civil, ajudou nesse sentido, que hoje ele orienta no sentido de que haja maior conciliação. Inclusive, ele obriga, antes do juiz fazer a audiência de conciliação, antes mesmo de receber a contestação e mandar citar a parte. Então, a gente tem percebido que a Justiça Comum tenta acompanhar o juizado especial dessa forma de solução de conflito. É verdade. Doutor Luiz Henrique, Ulisses Guimarães, também conhecido como Senhor Diretas, citado posteriormente por ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou em repetidas oportunidades que a corrupção é o cupim da República. Na sua avaliação, há corrupção no Poder Judiciário brasileiro?
Em caso afirmativo, como combatê-la eficazmente? Bom, a corrupção, a gente pode dizer que onde existe o homem, pode existir a corrupção. Então, se o judiciário é formado por homens, evidentemente que pode sim haver corrupção, né? Não só dentro do judiciário, mas em todos os poderes. A forma de combater a corrupção, na minha opinião, seria um Ministério Público, né? Uma polícia mais atuante, mais investigativa e, principalmente, eu acredito que a partir do momento que criamos foros privilegiados, né? Prerrogativas para os cargos, muitas vezes a gente deixa a pessoa inatingível à fiscalização. Então, eu acredito que o funcionário público, ele tem um dever maior de prestar satisfação à sociedade, de suas condutas, de sua evolução patrimonial, né? Nós, juízes, por exemplo, anualmente enviamos a declaração para o nosso órgão, que é o Tribunal de Justiça, dos nossos bens. E eu acho que isso é uma forma de ser fiscalizado. Mas, a partir do momento em que você não coloca o agente público numa posição distante, ou numa posição que ele fica dificilmente, né, de ser investigado, você acaba privilegiando atos de corrupção. Eu acredito que, como nós percebemos em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe essa questão da prerrogativa de foro. E quando você facilita a fiscalização, como, por exemplo, a Receita Federal, poderia ter uma atuação muito importante nessa questão da evolução patrimonial dos agentes públicos, né? Porque quando você fala em corrupção, dentro dos poderes, você está ligando ao Estado. Então, nós, funcionários públicos, temos uma renda muito fixa. Aliás, é o que nos difere dos particulares, né? Que tem todo um campo a explorar. Tem um ditado que diz que quando você passa num concurso, você fecha duas portas, a da riqueza e a da pobreza. Porque você tem a sua renda fixa, né? Você tem uma programação mensal. Já o empresário não, vai depender muito do desenvolvimento dele. Nós não dependemos do nosso desenvolvimento. Em contrapartida, né, não se justifica um funcionário público ter um patrimônio que muitas vezes não tem como se justificar devido ao salário que ele recebe. Então, a corrupção sim, existe, eu não tenho dúvida quanto a isso. Participei de vários processos de combate à corrupção, o Ministério Público também se empenha muito nisso, mas eu acredito que ainda precisamos armar alguns órgãos como o Ministério Público, a Polícia Federal e principalmente precisamos exigir da Receita Federal, né, uma atuação mais presente nessa questão da evolução patrimonial de agentes públicos. Muito obrigado. Doutor Luiz Henrique, a morosidade hoje é apontada como um dos problemas mais graves enfrentados pelo Poder Judiciário brasileiro. E a crítica maior, inclusive agora há pouco o senhor conversava com a gente, que a crítica maior recai sempre sobre o juiz. Entre todos os atores do judiciário, a crítica maior recai sobre o juiz. O senhor hoje, como juiz auxiliar da vice-corregedoria, o senhor poderia apontar qual é, na sua avaliação, qual é a causa da morosidade? Bom, a morosidade, eu diria, né, aquela expressão usada pelos aviadores, é uma sequência de erros, igual um acidente de avião. A gente não pode atribuir a um personagem único, porque o juiz não é a única pessoa que atua dentro do processo, né? Nós podemos, por exemplo, citar a minha experiência como juiz criminal, foi a última unidade que eu trabalhei. Muitas vezes você não conseguia chegar ao interrogatório do réu porque faltava uma testemunha. E o advogado exigia aquela testemunha, né? Então você teria que adiar a audiência. Para você fazer uma audiência hoje, a audiência una, como a lei exigiria, deveria estar presente na sala o juiz, o promotor, o defensor, o réu e todas as testemunhas. Faltando qualquer um desses agentes, o processo não finda naquela data. E aí a responsabilidade cai sempre sobre o juiz, né, que se pergunta por que a audiência não foi realizada. E muitas vezes ela não se realizou porque o próprio réu não quer que aquela audiência aconteça tão célere, tão rápida, né? Você perceba que dentro do processo existem duas pessoas litigando. E nem sempre as duas querem um resultado rápido, né? Nem sempre as duas acreditam no que defendem. Muitas vezes elas só querem postergar, porque é melhor pagar lá na frente. É melhor sofrer uma atuação penal lá na frente. Ou muitas vezes o advogado, e isso eu falo porque eu já presidi processo nesse sentido, o que ele quer é que a prescrição se consuma.
né, vê a prescrição consumada. Então ele fica postergando, adiando, e o juiz precisa ter um pulso muito firme para evitar que isso aconteça. E muitas vezes, assoberbado de trabalho, ele não consegue exercer essa força, né? Eu posso lhe dar como exemplo as audiências criminais. Eu estava trabalhando numa unidade onde não existiam processos conclusos, nem para despacho, nem para sentença, né, nem para realização de qualquer ato, porque toda a carga de processo estava na realização de audiência. Nós tínhamos audiências marcadas até 2021, porque uma audiência criminal una, ela demanda, né, dependendo da complexidade do processo, como por exemplo um latrocínio com 2, 3 réus, ela consome mais de uma manhã. Isso é que você estava falando, é a realidade. Eu atuei durante muitos anos como juiz criminal e observar que às vezes a própria parte dificulta a intimação exatamente para não se realizar a audiência. Exatamente. Você está dizendo que a responsabilidade cai sobre o juiz. Sempre sobre o magistrado, que é quem preside o processo. Né? Doutor Luiz Henrique, o Código de Processo Civil em vigor desde 2015 indiscutivelmente assumiu real compromisso com a efetividade da jurisdição. O que mais de positivo, no seu modo de pensar, existe ou foi trazido pelo atual Código de Processo Civil, e como tornar o judiciário verdadeiramente célere e efetivo, julgando, como determina a emenda constitucional 45, os conflitos de interesse intersubjetivo dos cidadãos em tempo razoável? Os doutrinadores sempre falavam que o Código de 1973, né, que procurava sempre ser reformado, ele se transformou numa coxa de retalhos. Existe sempre essa expressão na doutrina. Eu acho que a principal inovação do novo Código foi ter um sistema único. Um sistema único. Pensou-se não em ficar remendando um código anterior, mas trazer um código novo, né, que trouxe sim algumas inovações. Eu acho que a principal delas, que nós já citamos aqui, foi justamente esse privilégio, a tentativa de solução do litígio de forma amigável, né, de forma não contenciosa, que foi a exigência da conciliação no momento anterior, até a própria citação, onde o advogado percebe que antes de litigar, ele deve tentar conciliar. Mas, na minha opinião, a principal inovação não foi nenhum ponto específico, mas sim constituir um sistema único, um sistema que foi projetado, que foi debatido e que foi pensado de uma forma única e não remendado ao longo dos anos. Muito obrigado. Com relação, ainda continuando na pergunta, eu acredito, e também já conversamos aqui, que existe no Brasil uma mente, né, que inclusive é incentivado por muitas pessoas de se litigar, né? Desenvolver a opção pelo litígio, né? Porque vale a pena às vezes ir para a justiça. Eu acho que enquanto não nos abstrairmos dessa ideia e não tentarmos nos comportar como pessoas que conhecem a lei e aplicam sem a necessidade do judiciário para impor essa aplicação, a gente vai ter sempre um judiciário assoberbado. Muito obrigado por essas primeiras perguntas e respostas, né? Temos agora um ligeiro intervalo e continuaremos logo a seguir com a próxima pergunta do desembargador Valério Chaves. Doutor Luiz Henrique, nós falamos agora há pouco sobre a morosidade. Eu continuo insistindo, já com a pergunta. Qual é a solução para que a justiça fique mais eficiente? O processo judicial eletrônico ajuda a melhorar o funcionamento do Poder Judiciário? Então, com certeza, a gente pode dizer que a inovação, né, que vem sendo trazida pelo processo judicial eletrônico, ele facilita muito, principalmente no que se refere a intimações, né? A chamada do advogado para o processo, da parte para o processo, também facilita muito o controle, né, porque o juiz tem à sua disposição um relatório dizendo há quanto tempo os processos estão conclusos e, inclusive, a gente tem como obedecer uma das inovações do novo Código, que é justamente dar prioridade aos processos mais antigos. Mas, assim, quando a gente fala de judiciário lento, a gente tem que ver todo um contexto.
E a gente não pode dissociar o judiciário à nação onde ele vive. O judiciário é apenas um poder entre outros, né, que são os 3. E a gente vive dentro do Brasil. Então, o problema do judiciário, eu diria, que não são só o número de ações, mas as pessoas que estão envolvidas dentro dessas ações. Porque quando se entra na justiça de forma bastante simples, eu poderia dizer para o senhor que alguém está dizendo que o outro não quer cumprir a lei. E precisa o juiz chegar e dizer, olha, nós temos que cumprir a lei. E aí a gente vai bater num ponto. Qual é uma das principais pessoas que acionam o judiciário? A gente vai cair na pessoa jurídica do Estado. É verdade. O Estado tem inúmeras ações, né? É um dos principais clientes do judiciário. Ao lado do Estado, nós temos grandes companhias. E aí a gente volta para o juizado, os principais clientes do juizado, empresas telefônicas, né? Então, são pessoas que têm conhecimento, que têm preparo, mas ainda assim insistem em, digamos, burlar a lei, ferir o direito, porque é mais vantajoso economicamente você entregar a solução para um judiciário que já vive assoberbado e ter que enfrentar as consequências dessa solução daqui a 2, 3, 4 anos. Muitas vezes não é nem mais você que vai ser o gestor, isso se a gente se referir à esfera pública, né? E nas empresas particulares, ele pega esse dinheiro e aplica no mercado, ele tem um lucro. Então, litigar, às vezes, é vantajoso para essas grandes empresas e para o poder público. O senhor, como juiz auxiliar, naturalmente acompanha todo esse processo em todo o estado do Piauí. Em termos do Piauí, isso hoje é uma realidade, o processo judicial? O senhor fala a questão da informatização? Não, infelizmente, como eu relatei anteriormente, a vice-corregedoria ela só trabalha com os cartórios. Essa parte judicial... observação, em geral. A gente tem evoluído bastante. Inclusive, eu posso citar que o Piauí ele foi privilegiado com a construção da Sala COF, uma realização, né, que pouca gente vê, porque ela fica realmente escondida, né, protegida contra os intempéries, mas é uma forma de garantir o processo. Nunca mais nós vamos ter que enfrentar problemas como, por exemplo, que eu enfrentava no começo da minha carreira como advogado, que a gente chegava, às vezes, no juizado e cadê o processo? E aí não achava um processo. É difícil. Né? Você não localizava o processo. O senhor pode voltar amanhã que a gente vai localizar. Hoje não. O advogado, do conforto do seu escritório, ele pode acessar o processo, consulta o processo, peticiona no processo. Isso sem impedir que outra parte também tenha acesso ao processo, que o juiz veja o processo, despache. Então, para mim, a inovação tecnológica, o processo eletrônico, ele só veio para contribuir. Muito bem. Doutor Luiz Henrique, a resposta que o ilustre colega deu à pergunta do desembargador Valério respondeu parcialmente à minha próxima indagação. A Justiça está se informatizando a cada dia e o processo judicial eletrônico se encontra em marcha com outras novidades que mudam o paradigma tradicional que conhecemos no passado. O futuro da justiça, para o senhor, está mesmo em sua total informatização? Eu acho que a evolução tecnológica, ela tem puxado todos os setores, não só o judiciário, para isso. Porque nós temos hoje o controle, né, que é uma das principais ferramentas para qualquer atividade. Quando você informatiza, né, quando você torna o processo eletrônico, fica mais fácil controlar. Né? A autenticidade também é uma das ferramentas que garante o processo eletrônico, fica mais autêntico, você facilita o acesso a todos, fica mais fácil guardar, fica mais fácil proteger, fica mais rápido, que é o que tanto se busca hoje, celeridade. Então não dá mais para dissociar não só o judiciário, né, mas também vários outros órgãos do processo eletrônico, da informatização. E hoje o que eu percebo dentro do judiciário é uma contagem regressiva para se acabar com os processos físicos e trabalhar somente com os processos eletrônicos. Tanto que o último desembargador acessado, o desembargador Olímpio, ele hoje só recebe processos eletrônicos, né? Justamente para dar um passo nesse sentido e fincar o Tribunal de Justiça, como vários outros tribunais já têm desenvolvido essa tecnologia na informatização dos processos. Doutor Luiz Henrique, há alguns anos atrás a magistratura
era uma carreira essencialmente masculina. Essa situação vem mudando ano após ano. O que o senhor atribui a essa ascensão feminina? Bom, é interessante essa pergunta, talvez o senhor não saiba o meu histórico familiar, mas a minha mãe, por exemplo, ela era magistrada, aprovada no concurso, e ela abandonou a carreira da magistratura porque normalmente a mulher ela sempre faz uma opção pela família, né? E o que a gente tem percebido com a tecnologia, com a construção, com o desenvolvimento, construção de estradas, carros mais confortáveis, é que a mulher não tem mais que sacrificar a sua família para que possa exercer um cargo público. Então, a magistratura, ela basicamente, a estadual, ela é uma vida, e os senhores sabem isso de cadeira, né, de sacrifícios, que você tem muitas vezes que impor à sua família muitas carências interiores, né? Como, por exemplo, você levar a sua família para Parnaguá, Curimatá, você está, de certa forma, sacrificando a educação dos filhos, porque lá não tem uma escola, como tem aqui, por exemplo, na capital. Nós não temos, nesse interior, acesso à saúde, como temos aqui na capital, né? Infelizmente, o nosso estado, o interior, ele é um pouco desassistido nesse aspecto. Então, o sacrifício que a mulher fazia anteriormente era muito maior do que o que ela faz hoje. E, inclusive, com a informatização, hoje em dia, o juiz ele trabalha onde quer que ele esteja, né? Para você fazer um despacho, para você fazer uma sentença, não existe mais a necessidade de você estar lá dentro do fórum. Você pode simplesmente fazer de qualquer lugar, o processo sendo eletrônico, ele até tira um pouco, né, a necessidade da presença física do juiz, porque, na verdade, o que a população sempre quis e ainda hoje quer, e os advogados exigem com todo o direito, é uma resposta rápida. Ele não quer saber aonde o juiz está. E isso facilita muito, eu diria que principalmente a construção das estradas, que antigamente para você vir de Floriana a Teresina era uma dificuldade, você faça a avaliação de corrente. Então a pessoa que entrava na carreira da magistratura, diz, olha, se eu for para a corrente eu não vou mais ter condição de dar assistência à minha família. E os homens normalmente acabavam fazendo esse sacrifício e a mulher, ela não se submetia a isso. Ela dava preferência à sua família e muitas vezes abdicava a mão da carreira pelo sucesso familiar. Pelo que o senhor está falando, o juiz ou a juíza que é levado para uma comarca distante da capital, isso atrapalha a organização da família. Ou sacrifica o futuro dos filhos, né? Uma coisa ou outra. Se você levar a sua família para o interior, de certa forma, o seu cônjuge ele vai estar limitado na carreira, porque as opções são menores no interior, né? Os seus filhos vão estar limitados no estudo, porque as opções... Isso a gente não percebe, por exemplo, em São Paulo, que qualquer cidade do interior de São Paulo ela é bem assistida, de educação, de saúde, as opções de emprego, mas o Piauí, infelizmente, o interior, os senhores conhecem, né? Lá em Marcos Parente, por exemplo, as opções são muito pequenas, né? de comércio. Foi a minha primeira comarca. A segunda, Landry Salles também. As opções foram pequenas, é muito difícil, né? Eu me lembro que certa vez eu participando do encontro de magistrado, um juiz mineiro reclamou lá, pediu a palavra dizendo que está encontrando dificuldade com a família, que trabalhava numa comarca distante a mais de 200 quilômetros da capital. Aí eu digo, olha, você porque não conhece o Piauí. Lá nós temos uma comarca quase 900 quilômetros. Eu já trabalhei no que foi 900 quilômetros. 900 quilômetros. Avelino Lopes. Não conhece o Brasil geograficamente. Meu caro colega Luiz Henrique, o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela emenda constitucional 45, criticada por uns, mas apoiada por expressiva parcela dos integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Como o colega analisa no momento a atuação do nosso Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário a que procuramos servir com desprendimento e zelo inexcedível? Atualmente, o cargo que eu estou exercendo, que é o juiz auxiliar da vice-corregedoria, tem uma ligação muito grande com o Conselho Nacional de Justiça. E nessa atividade eu percebo como é importante a existência do Conselho nesse sentido, que o Conselho está trabalhando muito com a questão da uniformização dos procedimentos dos estados. Muitas vezes cada estado tem uma forma diferente, um procedimento diferente, as corregedorias têm atuações procedimentais de forma diferente e
o CNJ ele procura sempre ouvir como a corregedoria está fazendo no seu estado, e de forma, digamos assim, democrática, depois de ouvir todas as corregedorias, elabora sempre provimentos, procurando nortear. Então, tirando aquele aspecto disciplinar, que não diz respeito aqui à atividade da vice-corregedoria, eu diria que o CNJ tem contribuído de forma muito significativa com o avanço e com a uniformização dos trabalhos da vice-corregedoria. Doutor Luiz Henrique, o senhor já atua na magistratura piauiense há quantos anos? 15 anos. Há 15 anos. Eu lhe faço duas perguntas numa só, né? Na sua opinião, que requisitos fazem um bom juiz contemporâneo e que conselho o senhor daria para os novos juízes que entraram para a magistratura piauiense? Eu acredito que a questão, eu sempre ouvi isso no Tribunal de Justiça, mas a prática mesmo foi que me mostrou que o que faz a pessoa ser um bom juiz é literalmente a vocação. É a vocação. Muitas vezes a pessoa pensa que o cargo de magistrado é um cargo glamuroso, né? E na verdade, porque existe poder na sua atuação. Mas eu vou trazer aqui uma filosofia que eu vi no cinema. O filósofo Ben Parker disse para o seu sobrinho, né, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha: grandes poderes correspondem a grandes responsabilidades. Então, hoje, para mim, o magistrado ele tem inúmeras responsabilidades, né? Eu nunca vi o cargo de juiz como um cargo de poder, mas sim um cargo de responsabilidade. Para que ele possa desenvolver bem, ele tem que ter essa vocação, ele tem que gostar e tem que abrir mão, muitas vezes, até da convivência familiar, para que possa desenvolver sua atividade e corresponder às cobranças que são enormes, né? Porque a pessoa tem um problema e deposita no judiciário a confiança da solução, mas na maioria das vezes não depende só do juiz, depende de vários atores que estão no processo e nem todos eles querem colaborar para que o processo se desenvolva de forma célere. Meu caro doutor Luiz Henrique, nas suas respostas, na minha avaliação, com certeza, a forma de pensar do desembargador Valério, dos nossos telespectadores, o colega se ouve de forma admirável, com respostas objetivas, com respostas judiciosas e com respostas que efetivamente mostram a sua preocupação, o seu empenho como magistrado para se impor ao respeito da comunidade dos jurisdicionados a que serviu. Nós encerramos agora, infelizmente, o tempo se expirou, nós encerramos, mas deixamos aqui os nossos agradecimentos da associação, da nossa Escola da Magistratura e nosso... Muito obrigado. Também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.